a segunda parte da nossa viagem a pé. Se você não viu ainda a primeira parte, não começa esse vídeo sem ver ela. Vai passar o cardzinho aqui, ó, e já vai lá e confere. Mas, antes de iniciarmos toda a história da segunda parte, deixa o seu like para nos ajudar a divulgar mais essa história desses loucos. E, se não é inscrito, se inscreve, né? Nos ajuda aí se inscrevendo, vai dar uma baita de uma ajuda. E, bora pro vídeo? Bora pro vídeo. Vamos! Na primeira parte, a gente ficamos na Palhoça, né, na casa dos ex-sogros do Matias, né, o Edu e a Zé. E a gente ficou lá um tempinho ali pra gente se recuperar. Tanto, né, que eu tava com umas bolhas nos pés. E aí as bolhas, né, depois desse tempo melhoraram. Foi perfeito passar esses dias lá com eles. Muito obrigada. Saudade do Zé. Beijão aí pra vocês. E aí o Edu nos deixou, né, ali na rodovia, logo pela manhã. Parece que vai iniciar a viagem de novo, né? De novo, parece que a gente tá no dia 1, dia 0, sei lá, enfim. Mas bora então. E aí Só pra gente seguir, né, na BR-101. E aí a gente seguiu viagem a pé. E aí nesse primeiro retorno aí, nós caminhamos até Paulo Lopes. Até Paulo Lopes, caminhamos bem. Foi a primeira vez que a gente testou como é que era pedir na casa das pessoas pra dormir na frente, né? Pra dormir a gente, na calçada delas. Na calçada, a gente chegou em Paulo Lopes, a gente viu a casa ali da dona Albertina, que foi a pessoa que nos recebeu. A gente falou, nossa, embaixo de uma árvore tá dando chuva. E aí, ao mesmo tempo, tinha um gramadinho. A gente falou, bah, perfeito ali, né? Aí e era um pouquinho mais altinho também. Um pouquinho mais altinho, até por causa da chuva, né? Aí escorrer a água legal. Aí a gente foi lá, pediu. A Lu foi lá, pediu, falou com a dona Albertina. Ela falou, não, pode dormir aí, de boa, né? Olha onde a gente armou a barraca. A gente armou na beira da freeway. Super tranquilo. E aí também a gente não tava com uma energia, né? A gente passou por alguns postos, né, de gasolina. Só que a gente não sentiu aquela energia, nossa, aqui vai ser um bom lugar pra dormir. Então a gente preferiu continuar e a gente achou esse gramadinho ali, a gente sentiu uma energia boa. Parecia que a gente tinha que chegar ali pra falar com a dona Albertina, né? Muito boa. No outro dia de manhã a gente acordou, ela nos convidou pra um cafezão da manhã. Fez uma baita de uma surpresa com esse cafezão. Nossa, muito bom, né? Só agradecer. Só agradecer, a gente também conversou muito com ela. Muito. Nossa, pessoa boa ela, né? A gente quase que ficou lá estacionado lá, trocando ideia, conversando e tal. É que a gente sempre tinha em mente a data que a gente tinha que chegar lá nos meus pais, né? Então tinha certinho os dias que a gente tinha que caminhar e quantos quilômetros a gente tinha que fazer. Então, antes de mais nada, deixa no comentário aí, será que a gente vai chegar antes do Natal ou não? Deixa porque aí, até então aí é 7 de dezembro. 7 de dezembro. 7 de dezembro. Já estava muito perto do Natal, a gente ainda faltava bastante quilometragem, mais ou menos uns 400 quilômetros ainda faltava. E a gente tinha 20 dias para fazer isso a pé. Porque era o nosso objetivo, né? Nosso objetivo era chegar, né, lá em Gravataí antes do Natal para poder fazer uma surpresa para os pais do Matias. E aí a gente ficou, a gente precisa ir. Então a gente foi... Seguimos viagem, a gente agradeceu muito à dona Albertina por todo o apoio ali, por toda a surpresa, todo o carinho. E a gente seguiu viagem. Aí seguimos viagem naquele dia e aquele dia foi a primeira praia que a gente parou, né? A gente descobriu que a gente podia chegar na praia, foi assim, até comemoramos assim no meio da BR, porque a gente tava louco para chegar na praia, que a gente gosta muito de curtir a noite na praia, dormir com aquelas ondas batendo, né? Coisa mais boa do mundo. Só que para chegar até a praia a gente tinha que caminhar 32 quilômetros. Então foi um dia bem árduo, muito quente, mas a gente foi. E quando chegamos na cidade lá, que era Itapirubá, foi a praia que a gente parou, que é em Imbituba. E lá em Imbituba, né, pra gente sair da BR e seguir a praia, o caminho todo era uma estrada de areia e terra, uma mistura ali. Muito ruim. Muito ruim. Pra gente foi trabalhoso.
foi bem pesado, né? Pra gente ficar Bem empurrando trabalhoso. o carrinho, né? A gente ficou empurrando o carrinho ali. E o carrinho estacionava atolava. Nossa! Foi difícil, a gente demorou, acho que pra fazer 3 km a gente demorou quase 1 hora com o carrinho. Mas chegamos, acho que era umas 5 da tarde, mais ou menos, né? Foi mais ou menos Na isso. praia. Notícias de última hora. Chegamos no mar, na praia. E a praia tava linda. Nossa, eu tava louco pra tomar um banho mesmo, tava frio, tava um vento e eu fui, né? Matias não conseguiu, não se conteve e entrou na água, né não? Nossa, fui, tomei um banho. Né? Não, e o Matias ainda pediu, separa a minha cueca. Aí eu separei a cueca dele e coloquei numa sacolinha, né? Porque aí depois trocava e colocava a molhada dentro da sacola. E aí eu empurrei o carrinho ainda um pouquinho, assim. E aí o Matias voltou da água. E cadê a sacola com a cueca? Ah, mas eu coloquei aqui, velho. Deixa eu olhar pro ficado lado. no outro lugar que a gente tava. Aí a gente olhou pro lado, olhou pro outro e nada. E aí quando a gente avistou, né, uma pessoa caminhando assim, lá longe. O cara tava com a sacola com a cueca. O cara roubou minha cueca. Ele não roubou. Eu acho que a gente, né? Eu acho que eu não amarrei direito ali e caiu. Caiu do carrinho, né? O cara pegou a cueca, pô. Era uma cueca novinha, né? É. Poxa, mas tudo bem. Coisas da viagem. Aquela noite foi muito boa. A gente dormiu perto da casa do salva-vidinha ali que tinha. A gente adora dormir em casa do salva-vida. E nossa, foi o acampamento perto da praia, então a gente conseguiu ouvir bastante assim as ondinhas. Nossa, foi assim. muito bom. E foi a primeira vez que a gente percebeu que a gente tinha comprado a barraca certa, né? Porque o que aconteceu? Quando a gente foi comprar a barraca para sair a pé, a gente não sabia se comprava de 2 lugares, de 3 lugares. Mas ainda bem que a gente fez a escolha de 2 lugares, porque a lua é pequenininha, então a gente tem a opção aí de ser 1,5 quase, né? E aí a gente falou, 2 pessoas vai dar. E aí nesse momento a gente viu que foi a escolha certa, porque ali para dormir na casinha tinha que ser certinha a nossa barraca, né? Então quando você tem a barraca muito maior, você precisa ter um espaço maior. Então com a barraca menor, você qualquer cantinho ali você consegue ajeitar a barraca pra poder e vai embora. E ainda bem, porque a noite foi de chuva e a gente acordou também com chuva, então ainda bem que a gente conseguiu ficar no coberto, né? Sim. Mas de manhã cedo eu acordei assim, muito mal da gripe. Eu acho que por ter tomado banho, mais o vento, mais cansaço, então passei mal a noite, né? E não foi por falta de aviso. E logo no dia seguinte, que ele acordou mal, a gente voltou pra BR, tomamos um banho no primeiro posto que a gente achou. E lá tinha banho gratuito, né? A gente conseguiu tomar um banho, até porque pro Matias tirar todo aquele sal do corpo, né? E aí a gente seguiu a BR, andamos mais uns 4 quilômetros aproximadamente. E geralmente quem pedia para poder dar as pausas ali para parar para comer era eu. E dessa vez assim, fui eu que pedi porque eu tava me sentindo fraco, né? Meio ali gripado, ali me sentindo um pouco fraco. Aí vimos um posto, aí não quisemos entrar no posto, paramos ali num bueirinho do lado. E nessa parada passou um cara com o galão, foi no posto, deu oi. Aí na volta ele falou boa viagem, mas aí ele falou buena viagem. Aí eu falei, isso aí não é brasileiro, né? E como a minha família por parte de mãe é uruguaia, então eu meio que já casa um afeto ali, né? Aí começamos a conversar, vai, conversa, vem, conversa, vai. Deu uns 10 minutos assim, ele, vocês não querem ir lá em casa, tomar um chimarrão? Aí eu falei, mas tem um lugarzinho pra gente botar a barraca? Ele falou, não, tem um quarto pra vocês, vamos pra lá. Aí fomos lá, conhecemos a Gabi, né, a mulher dele. Olha, foi assim, um dos melhores dias da viagem, né? Exatamente, Marcelo e Gabi nos recebeu. Nossa, ali, tão bem muito assim, bom. Como é que vocês estão? Tudo bem? Ali a Lu, ali o Marcelinho, ali a Gabi. E aí a gente dormiu muito tarde, mas como a gente falou, a gente tava naquela ansiedade de chegar em Gravataí muito cedo. Tinha a data certinha, né? Aí... Eles até convidaram nós pra gente ficar mais alguns dias, mas a gente falou, não, a gente tem a data, então a gente tem que ir. Saímos pro nosso 23º dia de viagem, então já saímos sexta-feira de manhãzinha, eram umas 9 horas, já saímos pra caminhar.
Buenos días, buenos Dia, días. família. Estávamos falando com os argentinos, então, não, brincadeira, gente. E acabamos parando na ponte de Laguna. Tava muito quente, então a gente precisava parar no lugar. Aproveitamos ali que tava um ventinho bem gostoso, muito bom. Então foi um excelente lugar. E esse dia a gente andou bem pouquinho, por causa que a gente tava ainda cansado, tava um pouco gripado. Então a gente parou num posto logo em seguida depois da ponte de Laguna. E esse posto, ele era muito simples, assim, a aparência dele, bem simples. A gente não dava nem nada, assim, só a gente Posto simplório mesmo. a gente não vai, acho que nem deve ter chuveiro ali, a gente só vai conseguir armar a engano barraca. nosso, a gente só pensou que ia conseguir armar a barraca e não, mas a gente enganou, se enganamos mesmo. E lá foi, nossa, a gente foi bem recebido pelo pessoal. Muito bem, tomamos banho, um banhão. Quando a gente fez a janta, o pessoal nos trouxe mesa, nos trouxe cadeira. Nem sabe, olha o nosso jantar de sexta-feira, que chique. Do lado da nossa barraca. Então foi muito, muito bom aquele posto. A gente percebeu, naquele momento ali, a gente percebe que como é bom a viagem, né? Esses momentos simples, tá um com o outro. E nem era pra ser um jantar romântico, mas se tornou uma coisa romântica. Sim, e tudo na muito simplicidade, assim, ó. Foi excelente, né, cara? Foi praticamente jantar à luz de velas sem velas. Praticamente, Mas foi muito muito amor. bom, muito bom mesmo. Né? E acordamos cedo no outro dia, já saímos do posto lá. Tinha que caminhar bastante esse dia, porque a gente ia passar na nossa primeira cidade bem grande, assim, que era Tubarão. Então a gente tinha que passar de Tubarão. E também tinha previsão de chuva, a gente tava querendo fugir da chuva. Então a gente parou em Tubarão, paramos para comer um negócio e aí descansar embaixo de uma outra ponte lá. E por a nossa sorte, nesse dia a gente parou lá embaixo da ponte, o pessoal viu nós parados lá, veio, nos trouxe marmita. A gente ganhou 2 marmitas, já que era muito pra mim e pra Lu, a outra eu reparti com uns índios também, que esses sim moravam lá embaixo da ponte. A gente parou aqui de novo e aí ganhamos 2 marmitas. O Matias foi lá entregar uma para um povo indígena que tá abrigado debaixo do viaduto ali, ó, as barracas. Então isso que é o interessante da viagem, né? A gente tá repartindo com os outros quando a gente tem a mais. Porque é isso que é muito interessante na viagem, porque a gente já recebeu várias vezes de pessoas também que não tinham muito mais que nós e repartiram com a gente. Isso é um dos grandes ensinamentos da viagem. Eu reparti, né? E depois disso nós acabamos dormindo, tivemos um belo cochilo ali, né? Pra descansar. Verdade. E depois a gente voltou a seguir viagem, né? Pra poder fugir da chuva. Isso. E aí, mas não deu. A chuva nos pegou. No finalzinho do dia, já era 6 e pouca, a chuva nos pegou. Tivemos que botar as coisas, tudo. Colocamos as capas. Encapamos o pé de pano. O pé de pano ficou lá com a capinha dele lá, impermeável. E aí a gente chegou em Jaguaruna. Já chegamos em um posto e a gente deu de cara logo com um ciclo viajante que já veio conversar com a gente. Seu Juarez. E aí a gente acabamos conversando um monte, tomamos um banhão no posto. Ele nos deu várias dicas que a gente usou até depois da viagem também, até hoje a gente usa. Até porque ele tinha 30 anos de viagem, 30 anos viajando de bike. Nossa, impressionante. E aí ele já nos falou para pegar uma outra marmita ali no posto, aí conseguimos marmita no posto, até nos deram refrigerante, pessoal muito gente fina. Chegamos no posto, ganhamos 2 marmitas, ganhamos até uma Pepsizinha para tomar. Nossa, pessoal do posto muito legal. Além de tudo, seu Juarez, um grande cara, nossa, um anjo. A gente chegou na chuva aqui, 33 anos de estrada, tá com 74. E a gente lembra até hoje da Sandra, que nos acolheu muito bem. Nos segue até hoje. Nos segue. Sandrinha, nossa, um amor de pessoa, nos ajudou muito ali. Muito. E aí tinha do lado do posto uma construção sendo feita, e o Juarez falou que ali era de boa dormir. Aí dormimos ali com o Juarez, mas eu e o Juarez ficamos a noite toda conversando, acho que a gente foi dormir umas 4 da manhã. Mas ele tinha muita história para contar, eu percebi que a conversa com ele ia ser muito produtiva e foi sensacional. Foi sensacional. Porque a gente tinha ideia até do outro dia de manhã e de tentar pegar uma carona para não pegar a chuva.
mas não foi possível, né? E a gente acordou, tinha chuva e a gente esperou, né, a chuva cair. E a chuva deu uma amenizada, né, paramos, não conseguimos a carona. Então, já que a chuva parou, vamos andando, vamos seguir a viagem caminhando. E foi um dia que a gente teve que caminhar muito, né? Muito. Porque depois de sair, a gente mais ou menos programou onde ia parar. E a gente viu que tinha um posto de caminhoneiro pra frente. E esse posto a gente falou, um posto interessante da gente dormir. Só que quando chegamos no posto, eles não deixaram nós ficar lá, só podia ficar caminhoneiro. Aí tivemos que andar mais uns 8 quilômetros à frente para poder ir até o próximo posto. E isso foi sofrido. A gente caminhou 34 quilômetros esse dia. Esse dia o Matias já estava um pouquinho mal também, né? Muito mal. Da gripe. E mais da chuva que a gente tinha pego. Então foi uma superação. Esse dia foi um dos dias mais difíceis da viagem a pé. Mas conseguimos chegar no posto. Não é a escadaria do rock, mas é a lomba, né, amor? Não é a escadaria, mas é a lombinha. Última lomba do dia. Fomos muito bem recebidos também, dormimos lá. Era um posto bem perto de Criciúma. O pessoal lá também nos serviu uma marmitona. Olha, foi excelente. E é isso, né, família? Com a viagem a gente vai percebendo essas coisas boas que vão acontecendo, né? Parece que a gente tem que chegar lá no lugar que a gente chegou, é incrível. E por incrível que pareça, depois que a gente veio de bike no sentido São Paulo, nós paramos nesse mesmo posto e só pra conversar lá, né? E aí a gente acabou conversando com o mesmo cara que nos recebeu tão bem. Nossa, foi muito de bom. É bom retribuir isso, né? Voltar lá e dizer que a pessoa marcou a nossa vida. Então isso é muito, muito demais. E no dia seguinte, acabou abrindo um solzaço, assim, muito forte. E aí, logo de manhãzinha, acho que uma volta das 11 horas da manhã, a gente já parou. Tinha uma subida enorme. Aí a gente falou, vamos subir só depois. Aí paramos onde dava, tiramos uns galhos que tinham de umas árvores assim, ficamos até num lugar meio ruim, mas era ali que dava pra ficar. Fizemos um almoço, comemos umas tapioca e só caímos, dormimos de qualquer jeito. E a gente só escolheu lá porque era um dos poucos lugares que tinha sombra. Tinha sombra e também era o que dava pra chegar. O que dava. E dali a gente parou, ficamos umas 2 horas dormindo para poder recuperar o corpo. E aí à tarde a gente fez o restante do caminho para chegar até lá as gurias venezuelanas. Lá em Maracajá, que é a Emily e a Mirka. Elas são 2 venezuelanas, cicloviajaram aí pelo Brasil e iam nos receber por causa da recomendação do Marcelo da Gabi. Me falaram, dorme lá na Mirka e na Emily. Já comunicou elas. Elas já estavam nos esperando. Só que quando a gente chegou lá, elas estavam de mudança de casa. Então a gente chegou bem no dia que elas estavam mudando a casa. Aí foi bom também porque a gente já aproveitou quem elas nos receberam, retribuímos ajudando. Aí elas precisavam de algumas ajudas de instalar umas coisas, chuveiro, algumas coisas elétricas, outra da hidráulica também. Aí já ficamos uns 2, 3 dias ajudando elas, botando as coisas, podendo fazer a retribuição, né? Porque a viagem é isso, né? Retribuir aquilo que a gente recebe. Isso é necessário, né? É necessário. E aí, gente, as minhas bolhas que estavam curadas voltaram. E a gente ficou mais um dia lá para poder recuperar da bolha. Porque hoje a gente vai ficar parado aqui nas amigas, a gente tá um pouco cansado, assim, a Lu tá com bastante bolhas. Cada bolha. E aí tinha previsão de chuva também, logo assim, na semana seguinte. Então a gente tava louco para poder sair, voltar, mas aí tinha esse impasse. E aí a gente não consegue controlar algumas coisas. A gente na viagem tu não consegue controlar nada, tu acorda sabendo onde tu vai acordar, mas tu nem sabe onde vai dormir. Então a gente também queria sair num dia e não dava, e queria sair no outro também não deu. Só que aí apareceu uma surpresa, né? O Marcelo e a Gabi mandaram mensagens pra gente falando, a gente vai passar aí na Mirka, que a gente tá indo pra Argentina. Que a gente tá indo pra Argentina, pelo menos abraçar vocês. Mas vocês não querem carona? A gente pode dar uma carona pra vocês até Gravataí. E aí a gente olhou... Isso a gente já tava no 30º dia da viagem já. E a gente ficou olhando um pra cara do outro. Não, acho que a gente não vai, a gente vai a pé.
Isso, né, por telefone. E aí... Mas a gente percebeu que muito disso era o ego, né? Ah, temos que terminar o trecho a pé, porque a gente tem que fazer isso. O nosso esforço e tal. E foi muito interessante porque quando a gente tava lá nas gurias, aí chegou o Marcelo Agabe, o Marcelo falou assim, olha, por alguma coisa Aí ele contou uma história muito interessante, agora eu não me lembro, mas foi essa história que mudou um pouco a nossa cabeça, tipo assim, pô, nossa, será que a gente não tem que aceitar essa ajuda? Não. Ah, vamos aceitar, vamos aceitar, Vamos aceitar, né? E até porque a gente tava com o pé, como que a gente ia conseguir com o meu pé cheio de bolha? E aí vinha uma outra frente fria. A gente percebeu então, percebeu que assim, era tudo indícios, né, de que a gente tinha que aceitar a carona deles. E aí a gente também teria a certeza de fazer a surpresa para meus pais. Porque aí a gente não falou para ninguém, né? Até depois que a gente saiu de lá com o Marcelo e com a Gabi, a gente parou em Torres. Que até foi o pessoal que depois na viagem de bike a gente parou lá para fazer o voluntariado lá em Torres. E lá a gente parou e até fizemos um story meio que dizendo que a gente ia ficar em Torres, que não sabia o que ia fazer, assim, para deixar surpresa, né? Fala, gente, como é que estamos? Bom dia, boa tarde. Bom dia, ainda a gente não almoçou, estamos aqui na casa de uns amigos. Vamos almoçar. Vamos almoçar, não sei se a gente vai continuar hoje ou se vai amanhã continuar. A gente vai dormir aqui e ainda não sabemos, a gente vai almoçar. E a gente ainda postou bem depois, né? Tipo assim, algumas horas depois, perto de bem pertinho de chegar em casa. Em Gravataí ali. E aí fomos pra casa dos meus pais e vou deixar o vídeo aí com a surpresa pra vocês verem. Minha filhota! Muito bom! E se gostou dessa surpresa, deixa aí no comentário o que você achou dela, porque pra nós foi muito marcante essa surpresa, foi assim o ponto ápice da viagem, né? Sim, foi muito emocionante, assim, foi nossa, ver a cara dos outros, assim, que a gente conseguiu realizar a surpresa pra eles, foi mais gratificante ainda. Foi mais emocionante que a gente pensava. Chegou o momento da gente responder as suas dúvidas, que vocês mandaram pra gente, tanto no Instagram, quanto aqui nos comentários que a gente pediu também na primeira parte desse vídeo. E a primeira pergunta é: saímos com quanto de dinheiro? Quanto de dinheiro, não lembro exatamente quanto a gente saiu, mas a gente gastou muito pouco na viagem. Como a gente não gastou com transporte, nem com lugar para dormir, a gente gastou só com alimentação. Então a gente gastou menos de R$250. Isso. Então foi um valor bem baixinho, porque a viagem a pé ela é bem econômica, né? Com base na experiência, quanto recomendam ter de reserva? Pode ser uma média diária, assim. Acho que se for viajar de a pé, uns R$15 diário dá tranquilo, até menos. A pessoa, uma só, acho que com R$10 dá, né? Com R$10 acho que dá. Cada vez tá maior os preços, mas eu acho que a gente consegue viver com R$10 caminhando. Caminhando e também aquilo, né? Fazer seu próprio alimento, comprar as promoções, ou pedindo o alimento, reciclando. Aí facilita mais, né? Na cabine com aquele caminhoneiro, ele tentou algo? Então, ele não tentou algo porque acho que ele não é burro, né? Eu falei várias vezes que eu era faixa preta de taekwondo e que eu era atleta do Corinthians e que ele até perguntou: ah, mas você sabe se defender? Sim, a gente é treinado pra isso, né? Eu sou treinada pra saber me defender. Quando é preciso, eu sei me defender e sei arregaçar a cara da pessoa. Aí eu acho que ele ficou com medo. A pé ou bike? O que acham melhor? Eu, particularmente, acho bike, porque eu fico com menos bolha no pé. A bike facilita um pouco mais essa questão de locomoção e tal. A bike ganha um pouco por causa disso. Qual foi a maior distância caminhada em um dia? Foi aquela de
34 quilômetros que a gente teve que passar do posto de caminhoneiro que não deu para dormir. Foi a mais longa de todas. É a mais longa mesmo. Quantos quilômetros por dia em média fazíamos? A gente somando tudo, né, dividindo, a média era 25 quilômetros por dia. 25. Não é uma média muito alta, mas é bem boa, boa até. Até porque às vezes... A gente não tinha muita experiência também. A gente não tinha muita experiência, minha perna é curta, também tem o ritmo, né? Às vezes o Matias tá nos dias que precisa de um ritmo menor, ou eu mesma tô num dia que não consigo caminhar muito. Falta de experiência até, e quando vai pegando o jeito já vai acabando a viagem, né? Esses 30 dias foram bem rápidos. Em algum momento se arrependeu? Não, muito pelo foi excelente, né? Muito pelo contrário, assim, mas eu não faria de novo porque eu já vivi essa experiência, né? Como carregamos a bateria do celular? Sempre no posto, né? Ou pedia para algum lugar que a gente parava para almoçar. Essa é a parte mais fácil. Hoje a eletricidade tem em tudo que é lugar, né? Bem tranquilo de conseguir. A gente também tinha um power bank, então ajudava bastante. Essa é uma dica, né? Sempre sai com um power bank que vai ajudar na carga. Ajuda muito. O que é mais difícil, sol forte ou chuva forte? A chuva forte ela te dificulta mais a locomoção, mas se locomover com o sol forte é bem dificultoso também, né? É bem dificultoso. Eu acho que a desvantagem da chuva é a visibilidade dos carros perante a gente. Fica mais perigoso, né? Fica mais perigoso. Então o sol ele é menos perigoso, mas ele é mais ele é mais dolorido. É mais dolorido. Já passaram fome? Na viagem não. Nunca passamos fome na viagem. Sempre apareceu uma pessoa para nos fornecer comida, ou até mesmo um lugar pra gente conseguir comprar, então deu tudo certo, né? Eu acho que o único momento assim que eu senti, nossa, tô ficando com fome, do nada aparecia alguma coisa. Apareceu a bolachinha, isso, aquela que a gente contou na primeira parte. Isso, na primeira parte, aquela bolachinha fechadinha, lacrada, nossa. Foi excelente. Como fazem se estão com vontade do número 2? Então, aí abre um buraco no chão e caga, né? Depois tapa e já era. Se não tem onde ir, vai no chão, né? Não tem o que fazer, é adubo pro solo. É adubo pro solo. Aí a gente tenta achar um lugarzinho assim, né? Reservado. E vai embora. Sempre se dá um jeito. Pra mulher, sozinha é arriscado? A pé eu acho que sim, né? A pé eu acho que sim. Que tem mais lugar de fato. Então, com as experiências, né? Eu percebo que a pé você fica mais vulnerável. Você precisa mais, acaba dependendo um pouquinho mais das pessoas e você fica mais presa naquele lugar, né? Verdade. Porque você vai entrar pra dentro de uma cidade, é 5 km, pra depois voltar é mais 5 km. Então, e a bike não, a bike 5 km é o quê? 10, 15 minutos? É nada quase. Não é nada. É mais fácil, bem mais fácil. É bem mais fácil de bike. Até pra fugir, se precisar alguma coisa assim, né? Pra fugir é mais fácil, você dá mais segurança e autonomia. É isso aí. A gente gostaria muito de agradecer a todos que fizeram essas perguntas pra gente. Nos ajudaram bastante. Obrigada. Obrigada a todo mundo que estava com nós no vídeo, viu a primeira parte, viu a segunda parte. Essa história é louca, né? Viajar a pé não é pra qualquer um. E se você achou muito legal essa história, bem diferente, e gostaria... Compartilha aí, né, com o pessoal aí. Olha só, tem 2 loucos que fizeram viagem a pé. Compartilha aí com eles pra mostrar a nossa loucura. Pra mostrar a nossa loucura. E gostou da história? Deixa o teu likezinho pra nos fortalecer. Que agora daqui a pouco a gente já tá iniciando nossa segunda temporada, então vai vir muita história pra vocês. E se não é inscrito, né, já deixa sua inscrição aí que essa história valeu a pena, né? E se é inscrito, ativa o sininho aí de notificação pra não perder nenhuma novidade aqui no canal. E outra coisa, família, agora a gente fez aqui o clube. Então, se você quiser ser assinante do nosso canal, você já pode assinar aqui pelo YouTube para nos ajudar a fortalecer no nosso projeto. É um valor bem baixinho, vai nos ajudar demais, então dá uma olhada, tem uns benefícios também, vai ter emote característico nosso. A gente está planejando contar histórias que a gente nunca contou nos vídeos e botar para vocês escutarem. Então tem muita coisa boa vindo por aí. Então, se conseguir nos fortalecer, vai ser muito, muito massa.
Muito obrigada aí, gente. Gratidão aí por ter assistido todos os nossos vídeos. Obrigado. Valeu. E obrigado pela companhia de hoje no vídeo. Tava sensacional, né? Que Muito história bom. louca. Gratidão, família. Obrigado por mais um vídeo e vamos!